A gente vai pensar, por exemplo, né, o lance específico, né? No início do segundo tempo, a gente está falando, obviamente, do jogo do Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, quando o São Paulo estava vencendo o jogo por 2-0, tá? Aí numa bola disputada a gente tem um lance aí, dentro da área do Palmeiras, o volante Alan derrubou o atacante Gonzalo Tapia. A gente está vendo o lance na imagem. Aí isso aí foi um pênalti. Muito. Não, oficialmente não, porque o árbitro não deu, né? Não foi marcado? Não foi marcado. Aí você teve uma série de reações. O pessoal da Itatiaia, inclusive, me ajuda a contar essa história, porque depois do jogo, por exemplo, Elisa e Michel, o São Paulo publicou um comunicado oficial criticando a atuação dos árbitros. Segundo o clube, as decisões da equipe de arbitragem influenciaram diretamente no resultado da partida. Inclusive, no comunicado, o São Paulo afirmou ter sofrido um grave prejuízo esportivo. Mas tem mais. Vamos contar aqui com a ajuda, inclusive, do Bruno, que está com a gente, porque as polêmicas, a comissão de arbitragem da CBF anunciou o afastamento dos profissionais que comandaram as partidas do Red Bull Bragantino contra o Grêmio. Red Bull venceu o Grêmio por 1-0 e também São Paulo e Palmeiras. Vamos conversar com o Bruno Teixeira, que vai trazer os detalhes para a gente, e a gente já comenta toda essa salada dessa história, né, Bruno? Com você, por favor. É isso mesmo, Jairo, Elisa, Michel. Tem um ditado no meio futebolístico que diz que o juiz vai bem quando ele aparece menos que os jogadores, né? E não foi isso que aconteceu nesse fim de semana, principalmente nessas partidas Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras. Pois bem, nesta manhã a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, emitiu uma nota falando sobre e comunicando o afastamento desses árbitros envolvidos nestas partidas. Na nota, a entidade afirmou que os profissionais serão direcionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna para em um futuro retornarem às partidas do Campeonato Brasileiro da Série A. Sendo assim, Ramon Abate Abel, que foi o árbitro central, e Hilbert Estevam da Silva, que foi o VAR, eles foram juízes do jogo entre São Paulo e Palmeiras, o clássico Choque Rei. Eles foram afastados. Já no duelo entre o Bragantino e o Grêmio, Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Júnior são os árbitros que passarão por um período de reciclagem, que é como a CBF chama esse período em que eles vão para a geladeira e aí depois voltam, depois de um tempo, a apitar as partidas do Campeonato Brasileiro. De fato, as duas partidas tiveram muita polêmica, muita reclamação de jogadores, dirigentes, vídeos, desabafos de jogadores viralizando, e mais um episódio no meio de tanta confusão e tantos erros que a gente tem no Campeonato Brasileiro agora, então com o afastamento desses árbitros envolvidos nas duas partidas. Volto com vocês. Eita lasqueira. Obrigada, hein? Muito obrigada, Bruno Teixeira. A gente está aqui ouvindo o Bruno, comentando, vendo os lances que estão aparecendo aí. Michel, tem gente que justifica, até o Dani Pereira me deu uma soprada aqui, dizendo assim, como é que é, Dani, que você disse? Não sei o que tem gente dizendo que o jogador escorregou, que não é, só que não é justificativa, então, né? Não, isso. Eu acho que o escorregão, ele acontece, mas acho que o contato em si que prova que foi pênalti. Isso não... E na regra, né, é pênalti. Ali é muito pênalti. Mas não tem discussão. Na verdade, eu vim hoje aqui e falei assim, não tem nem como discutir que não foi pênalti. E o que mais me intriga é também, você até perguntou sobre o VAR. Eu perguntei para o Michel aqui no bastidor, eu falei, Michel, no jogo de vôlei, você pode pedir o desafio, eu quero a revisão desse lance. Não, ali... E no futebol, o time adversário não pode pedir? Uma decisão teria que ser tomada pelo VAR em rever o lance, e não foi. Ele próprio deveria pedir, vamos porque o lance, aqui. Na verdade, ele segue, né? Tem até um chute, se eu não me engano, ao gol, e o lance continua. Né? Aí ele para e deixa o jogo seguir. Então, assim, ele nem cogitou em ver o VAR, né? Então, acho que além do erro do árbitro, mas teve o erro do VAR também, que nem chamou para revisar o lance. E o lance da entrevista do lateral do Grêmio? Você estava citando agora há pouco, né? Porque também com o Grêmio ocorreu algo parecido no fim de semana. Então, somos dois que sofremos no final de semana. Eu gostei muito da entrevista dele, onde ele colocou todos os pontos e hoje em dia o jogador ele tem que se privar um pouco de falar, porque ele pode ser suspenso mesmo após o fim da partida, só que ele, não, como a gente fala, não teve papas na língua, falou aquilo que sentia, eu achei... Foi franco, né? Eu tenho aqui, quer ver, ó? Eu vou falar categoricamente, o Grêmio foi prejudicado, está sendo roubado. Outras equipes também. A gente nem profissionaliza os nossos árbitros, eles não têm suporte, eles são sim influenciáveis. Foi o que o Marlon falou. Não, teve mais. Tipo, ele teve uma longa entrevista e eu estava comentando aqui com o Jairo que... acho que
Para mim foi uma entrevista espetacular. Eu acho que era um bom momento para ele expor, porque realmente é nítido, né? Foi nítido o erro, foi nítido que o Grêmio foi prejudicado com esse pênalti. E ele ali naquele momento, eu acho que eu já passei por isso, de muitas das vezes querer falar, querer É difícil expressar. ter que se conter, né? Não, é difícil, Nossa porque Senhora. como eu falei, às vezes você pode acabar sendo suspenso, mesmo após o término da partida. Então, mas ali eu acho que ele foi muito bem, acho que as palavras dele encaixam em tudo que vem acontecendo, do que a gente vive no futebol brasileiro hoje. Ele manda um recado à CBF, espero que a CBF tenha visto essa entrevista, porque precisa ser mudado. Acho que a arbitragem, respeito muitos árbitros, mas como a gente fala, tecnicamente, quando o jogador não vai bem, você é cobrado, Acho que a arbitragem tem que ser da mesma forma. Então, acho que cabe à CBF hoje analisar todos esses erros e achar um meio termo aí para poder resolver, porque com esse tipo de arbitragem assim é só para prejudicar o futebol brasileiro.